Se liga. Sexta-feira é dia de participação da Áurea Regina de Sá. A Áurea é jornalista, coach de comunicação, autora do livro 99 Dicas para Aparecer Bem na Imprensa, nossa colunista. Áurea, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, que bom que você está de volta, tudo bem? Tudo bem, Áurea, muitíssimo obrigada, muito bom falar com você também. E, Áurea, temos falado diariamente aqui na CBN sobre as inúmeras mudanças que o mundo vem sofrendo, né, desde o início dessa pandemia. Você já falou aqui para todos nós, na coluna Se Liga, sobre algumas questões relacionadas à comunicação que está sendo exigida no trabalho remoto. E agora chegou o momento de avançarmos um pouquinho mais sobre o ponto de vista do relacionamento. Afinal, comunicação significa relacionamento, não é, Áurea? Opa! Pois é, e como é que você entende que as pessoas vão passar a se relacionar a partir de agora com esses novos aprendizados a partir da quarentena? O que está mudando? Como vai ficar essa situação, Áurea? Vamos analisar isso, é bem interessante analisar esse cenário, Joyce. Vamos fazer só um retrospecto. Tá. O primeiro caso foi identificado na China em 31 de dezembro. Nessa época tudo parecia ainda super distante do Brasil. Alguns até achavam que isso daí não chega aqui, está muito longe da gente. Quando os casos chegaram na Europa, o brasileiro começou a ficar um pouco mais assustado, a se comunicar muito, trocar ideias com as pessoas, buscar informações. Foi a era das lives, né? Muita oferta de informação de todos os lados pela internet, cursos gratuitos sendo liberados. Foi um período de observação do cenário e também eu julgo que foi um período de tristeza, de angústia, de ver aqueles números crescendo diariamente. O interessante é que a Itália registrou até agora 34 mil mortes, a Espanha teve 27 mil, o Brasil já ultrapassa os 40 mil óbitos e a comunicação ainda continua truncada. Eu não estou falando só da precariedade da comunicação do governo federal para com a sociedade, mas da comunicação interpessoal, que é o foco da nossa fala aqui, né? Muita gente ainda duvida da gravidade do vírus, mesmo com mais de 800 mil casos confirmados de Covid-19. E ainda tem pessoas que insistem no comportamento de risco. Eu analiso muito as publicações que eu leio nas redes sociais, até porque eu não estou tendo contato presencial com ninguém, né? Além da minha família. Então, eu percebo que a construção de argumentos para tentar defender a flexibilização, a abertura do comércio, é muito forçada, né? Tem muita falácia sendo dita e muita negação. Isso é muito perigoso, por isso que eu sempre chamo a atenção aqui para a gente estar acordado para as coisas, para analisar realmente e não simplesmente viver no piloto automático e repassar informações erradas, as famosas fake news. Isso é muito debatido, esse comportamento negacionista, no filme que eu queria sugerir aqui, que é o Negação. O filme está aberto no YouTube, tem também no Netflix, é muito interessante, fala sobre esse comportamento negacionista, que muitos de nós podemos ter em várias áreas da vida. Por exemplo, quando alguém perde alguém muito querido, a princípio a pessoa pensa, não, isso não aconteceu, eu não acredito, porque é uma maneira de tentar bloquear a dor ou diminuir a dor daquela perda. Então, é normal sentir essa negação, mas se ela for muito intensa, isso acaba cegando a pessoa para encarar a realidade, né? Essa que é a questão aqui. Por isso que a gente fala de comunicação como algo que precisa estar desperto para perceber, né? Outro aspecto difícil e muito negativo é com relação ao aumento dos registros de violência doméstica pela falta de habilidade para conviver. Então, a gente está falando de convivência, de relacionamento e de comunicação. Por outro lado, tem também os aspectos positivos, né? Eu não trouxe aqui só notícias ruins. A oferta de ajuda, a generosidade que está aumentando, tem números que comprovam o aumento do número de doações. A empatia, eu creio que está sendo mais exercitada. Para muitos, a empatia é algo tão abstrato, não dá muito para sentir o que é, mas essa virtude está sendo, sim, mais praticada. E tudo isso faz a gente perceber o quanto a gente ainda precisa avançar para mudar a forma de comunicação que nós temos usado nas relações interpessoais, Joyce. E como perceber no dia a dia, Áurea, o que é um aprendizado? A gente, desde o início da pandemia, ela traz, desde o início esse discurso, né?
temos que aprender, ou o que, que a gente pode aprender, ou o país tinha que aprender, enfim, essa questão do aprendizado, esse termo, a palavra, e que nós temos que sair diferentes disso tudo, vem sendo muito pontuado. Quem se sente que, eu não sei se eu estou aprendendo, ou o que estou aprendendo, e o que eu posso fazer para as relações, o que, que você indicaria a respeito disso? Como é que eu posso sentir se eu estou aprendendo? Eu entendo que entender realmente, perceber que você está aprendendo, passa pelas reflexões. Só ouvir, ver, sem sentir realmente como aquilo impacta na sua vida, pode ser um desperdício, porque o aprendizado passou e você não absorveu. Então, qualquer coisa que você vir todos os dias, não precisa ser só no período da pandemia, isso é sempre, né? Então, viu uma fala maldita de alguém na televisão, no rádio, observar aquilo, puxa, essa pessoa talvez pudesse não ter dito isso pode provocar um alarde desnecessário, ou tem um preconceito envolvido nessa fala, isso pode incomodar alguma parte da sociedade. Então você olha aquilo não no sentido de julgar o outro e condená-lo pelo que ele fez, porque muitas vezes isso nem é intencional ou mal intencionado. Isso foi um deslize. Por quê? Porque a pessoa não está acordada, se ouvindo realmente para perceber o que diz. Tem até uns registros recentes aí de pessoas que emitiram falas de racismo por conta dos protestos nos Estados Unidos, com a morte do George Floyd, e algumas pessoas do mundo da moda, empresários, acabaram dizendo falas racistas. E depois, na tentativa de se redimir disso, pediram desculpas, fizeram notas, publicaram notas na internet para dizer, olha, eu não tive intenção, se eu magoei alguém, eu peço desculpas e prometo que ficarei mais atento às minhas falas. Eu li essa frase de uma pessoa que foi vítima de uma fala dessa, né, que fez uma fala dessa. Então eu percebo assim, não é simplesmente se policiar para não dizer, porque senão você vai ficar o resto da vida se policiando. A ideia é se melhorar como pessoa, porque aí sim você não precisa mais se policiar. O que sair da sua boca é o que está lá dentro no coração. Se o coração estiver limpo de preconceitos, de vícios que condenam, como julgamento e outros vícios, não vai ter risco nenhum falar alguma coisa. Vai ser natural e não ofensivo. E o que você entende nesse nosso contexto ser mais urgente para as pessoas começarem a fazer em termos desse desenvolvimento de habilidades, para que a comunicação então possa atender a essas mudanças todas, Áurea? Eu sugiro que a prática de virtudes esteja em primeiro lugar, sem dúvida. E eu queria sugerir, Joyce, queria aproveitar esse espaço aqui para sugerir para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas possam enxergar o benefício da prática de virtudes, né, na prática mesmo, fazer isso acontecer. Senão, isso pode ficar só no ar, né? Então, de forma prática, eu acredito que cada um pode escolher uma virtude por semana, por exemplo, praticar isso de forma insistente e não só esperar que as virtudes sejam solicitadas para que a pessoa pratique, mas que ela busque oportunidades para praticar, né? Senão também pode ficar muito automatizado. Então, por exemplo, a gentileza, a paciência, a generosidade, a empatia, a escuta ativa, a flexibilidade, a gratidão. Se você praticar de forma determinada, e pode envolver a família também, se tiver filhos, explicar didaticamente o que significa praticar uma virtude. Quando você tiver uma atitude gentil dentro de casa, mostrar, filho, mamãe, papai, está sendo gentil. Isso é ser gentil com o outro, é ajudá-lo em alguma atividade. E o reflexo disso acaba sendo perceptível nas relações. A comunicação melhora absurdamente. O caminho para uma comunicação de qualidade é a prática de virtudes. Quando a gente modela o nosso comportamento, a gente produz comunicações mais positivas e que favorecem as relações. Joyce. Áurea, muitíssimo obrigada mais uma vez, obrigada por essa reflexão. Reforço aqui a dica que você deixou, então, durante a coluna do filme, é Negação, então, é isso o nome, né? Isso mesmo, o filme está no Netflix, eu assisti por lá, mas outro dia encontrei no YouTube aberto e com legenda, é o mesmo filme. Tá certo, então, até semana que vem, Áurea, um bom fim de semana. Até para você também, obrigada a todos.